Fala galera, tudo bom com vocês? Então, essa semana a gente vai tentar gravar um vídeo todo dia para estar ajudando aí o pessoal que vai fazer essa prova da Polícia Civil de São Paulo, tanto da parte oral quanto da parte dissertativa, tranquilo? Espero estar ajudando vocês aí e essa semana vai ser a semana inevitável, ou seja, eu vou tentar trazer vídeo todos os dias e espero estar ajudando vocês aí. Compartilhe com o pessoal que vocês achar que está estudando aí e tal, quiser ajudar, beleza? Toda ajuda é bem-vinda. Separei umas questões meio dificinhas, quer dizer, e vou tentar explicar de uma forma mais tranquila possível, mais simples para vocês tentar entender. Vamos lá, o que é o intercrimes? Cai lá na sua prova dissertativa oral, o que é o intercrimes? Intercrimes nada mais é do que o caminho do crime até a consumação. Nossa, por exemplo, não tem o homicídio? O homicídio vai narrar todas as etapas até a consumação. E como é dividido o intercrimes? Boa pergunta. O intercrimes é dividido em cogitar, preparar, executar e consumar. A execução, cogitar, preparar e executar, a maior parte dos crimes só começa a funcionar aqui, na execução, beleza? Então, tanto na cogitação, na preparação, alguns crimes nem chega a ser crime, beleza? Pode dar um exemplo, Eric? Posso? Vamos lá, o homicídio. O homicídio, primeiro o cara tem que cogitar matar alguém, beleza? Isso aqui é a cogitação. Depois ele tem que se preparar. Como que ele vai se preparar? Como ele vai matar aquela pessoa? Por veneno, por faca? Então, tranquilo até aí. Depois ele vai executar, nada mais é que execução. Depois a consumação. A consumação vem com a morte, beleza? Tranquilo até aqui? Bem, existe aqueles crimes que são crimes formais e crimes materiais. Qual a diferença de crime formal e crime material? Beleza, boa pergunta. Bom, vamos lá. É muito importante você saber o intercrimes para você entender o crime formal e o crime material. O crime material é aquele que precisa que atinja o resultado, ou seja, atinja a consumação. Está narrado lá o resultado. Por exemplo, matar alguém, tem que vir a morte, beleza? Já o crime formal não precisa chegar até o final. Está até narrado lá o finalzinho dele, lá no tipo penal. Só que não precisa chegar até o tipo penal para configurar esse crime. Pode dar um exemplo? Posso. Por exemplo, o homicídio ele é um crime material, ou seja, tem que alcançar a morte. Tranquilo? Já a extorsão, só o fato de você constranger alguém a te dar alguma vantagem, você não precisa conseguir aquela vantagem. Entende? Só se eu chegar e falar assim, bora, me passa isso aí, senão eu mato sua família, que não sei o que, bababá. Só o fato de eu estar falando isso, beleza? E a pessoa está me dando aquela parada porque ela está sendo constrangida por aquela extorsão, ou seja, a extorsão ela tem violência ou grave ameaça, já está o quê? Sendo consumado. Ou seja, tudo que vier após aquilo ali é mero exaurimento do crime, beleza? Conseguiram entender? Então, existe a cogitação, a preparação, a execução e a consumação, né? Nos crimes materiais, normalmente chega até a consumação. E nos crimes formais, é só a parte de você chegar e já falar aquela primeira parte ali, constranger alguém, tudo que vier depois, por exemplo, a vantagem que você vai ganhar, às vezes você constrange alguém, tenta extorquir alguém e obteve aquela vantagem. Aquilo ali é mero exaurimento. Bem, já que eu estou falando sobre isso, né, tem uma parte que se chama o arrependimento posterior, que ele ocorre normalmente após a consumação. O que seria o arrependimento posterior, ou também chamado de ponte de prata, né? A gente conhece como ponte de prata. Nada mais é do que uma causa de diminuição de pena, né? Normalmente acontece naqueles crimes patrimoniais, em regra, né? Por que acontece nesses crimes? Cara, normalmente porque o crime não pode ter violência ou grave ameaça, porque senão você não tem essa benesse de diminuição de pena do arrependimento posterior, beleza? E você tem que restaurar o dano até o recebimento da denúncia. Tranquilo até aqui? Então esse é o arrependimento posterior, chamado também de ponte de prata. Já que eu estou falando ponte de prata, existe a ponte de ouro e a ponte de diamante. O que seria a ponte de ouro e a ponte de diamante?
A ponte de ouro nada mais é do que a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz. Não confundir arrependimento posterior com arrependimento eficaz. Uma é uma causa de diminuição de pena, que são naqueles crimes que não existe violência ou grave ameaça, tem que reparar o dano até o recebimento da denúncia, beleza? Já o arrependimento eficaz é diferente. Tranquilo? Vamos agora tentar explicar a desistência voluntária e o arrependimento posterior, o arrependimento eficaz, perdão. Tá vendo como é que é chatinho? Por isso que é bom, escreve. Arrependimento posterior é diferente de arrependimento eficaz, senão você acaba embolando, você vai marcar ou vai escrever questão errada lá na hora da prova. Então preste muita atenção. Bem, o arrependimento eficaz ou desistência voluntária, ou também chamada de ponte de ouro, né? Nada mais é do que acontece. A desistência voluntária, existe uma conduta negativa do agente em tentar prosseguir na sua execução. Por exemplo, ele vai invadir uma casa, né? E ele invade aquela casa para furtar algum bem lá dentro, né? E nisso que ele vai furtar, ele desiste. Por algum motivo voluntário, vai ter que partir dele, né? Ele desiste na sua empreitada. E não preciso disso e tal, então ele desiste. Tranquilo? Isso é desistência voluntária. Normalmente ele desiste ali na parte da execução. Tranquilo? Já no arrependimento eficaz, normalmente ele consegue executar, só que ele impede que o crime se consume. Por isso que é arrependimento eficaz. Existe uma conduta positiva por parte do agente. Porque caso esse crime venha a se consumar, ele não vai ter direito a esse arrependimento eficaz. Beleza? Pode dar um exemplo, Eric? Posso. Por exemplo, vamos supor que eu quero matar alguém. E eu começo a esfaquear aquela pessoa ali. Só que a pessoa começa a falar assim, não, pelo amor de Deus, eu tenho filho, não sei o quê. E eu voluntariamente me arrependo de estar fazendo aquilo ali. E com uma conduta positiva, o que eu faço? Eu paro e tento levar a pessoa até o hospital e essa pessoa venha viver. Muito importante isso. Ou seja, não pode ocorrer a consumação. Caso essa pessoa venha morrer, eu não vou ter o quê? O arrependimento eficaz. Então, por isso que é uma conduta positiva. Conseguiu entender? Então, na desistência voluntária, normalmente ele para antes da execução, beleza? Ele até executa, mas nem chega, é uma conduta normalmente negativa. E no arrependimento eficaz, uma conduta positiva, ele impede que o crime se consuma. E ele ganha o que com isso? Beleza, se ele faz uma dessas condutas, ele responde pelo crime até então praticado. No exemplo 1, por exemplo, ele pulou lá, né, para furtar alguma coisa. No crime, o máximo que ele vai responder ali, não vai responder por furto, ele vai responder por invasão de domicílio. Tranquilo? Já nesse caso aqui, que ele estava tentando matar a pessoa no arrependimento eficaz, ele não vai responder por homicídio ou tentativa de homicídio, né? Ele vai responder por lesão corporal, aí vai depender, né? No caso, vai ser grave, gravíssima, beleza? Então essa que é a benesse, ele vai responder pelo crime até então praticado, né? Você quer ser condenado por furto ou por invasão de domicílio? Você quer ser condenado por tentativa de homicídio ou por lesão corporal? Conseguiu entender? E vamos lá, existe também a ponte de diamante, que também é conhecida como delação premiada, né? E nada mais é, cara, que é um acordo que faz o delinquente, né, a pessoa ali, com as autoridades ali, normalmente o delegado, o ministério. Para quê? Para o cara ter uma diminuição de pena, ou às vezes, em muitos dos casos, vai ter até um perdão judicial. Depois vai para o juiz vai dar uma olhada e vai homologar, entendeu? Mas o juiz, é importante saber que o juiz não participa dessa parte, né? Tranquilo? Até aí? Vamos lá. O que é notícia, crimes de cognição imediata, mediata e coercitiva? E notícia, crimes inqualificada. Deus me livre. Vamos lá. Notícia, crimes de cognição imediata, com I, né? Nada mais cara, notícia, crimes. Como ele vai ter a notícia do crime, beleza? Notícia, olha o nome mais bonito, né? Notícia, crimes. De cognição imediata. Fez o link? Cognição imediata significa que a autoridade, com seus agentes, eles vão ter a notícia crime no curso da sua investigação. Eles vão estar lá investigando e vai descobrir a notícia do crime.
basicamente isso, resumidamente, de uma forma bem tranquila. Tranquilo? Por isso que é imediata, é direta, né? Agora, o que é a notícia crimes de cognição de cognição mediata, perdão, ou indireta, né? Nada mais é que um terceiro do povo, qualquer do povo, vai lá dar queixa, vai lá representar. Então, ou seja, o cara tá, a autoridade está lá e chega lá, né? Uma notícia de algum crime por terceiros, qualquer do povo. E a coercitiva é por meio de prisão em flagrante. Tranquilo? De boa? O que é a notícia crimes inqualificada? É a famosa denúncia anônima ou apócrifa, perdão. É isso, denúncia anônima. Tranquilo? Acho que não precisa nem explicar, né? O delegado ele pode abrir um inquérito policial apenas com denúncia anônima? Não! Primeiro ele tem que abrir umas diligências. Nessas diligências, se ele apurar que realmente é um crime, que realmente está acontecendo. Porque para pensar, imagina se cada denúncia anônima que alguma autoridade policial recebesse, ele abrisse um inquérito policial, né? Então é só para você pensar, não, ele vai averiguar se aquilo ali tem uma veracidade. Então ele vai abrir algumas diligências, beleza? Tranquilo? Até aí? Próxima. O interrogatório é dividido em duas partes. Quais são as duas partes? Bem, beleza. Existe a parte da qualificação e a segunda parte de saber o teor do crime, por que ele está sendo interrogado, né, ali. Bem, a parte da qualificação nada mais é do que o cara falar os seus dados, seu nome, de onde veio, onde mora. Essa parte aí é fundamental. Normalmente nessa parte não cabe o direito ao silêncio, né? Já na parte da ciência do interior, teor da acusação, bem, nessa parte aí ele pode, né? Ninguém é obrigado a provar, fazer prova contra si mesmo, perdão. Então nessa parte aí, normalmente o cara pode ficar em silêncio, tranquilo? Então é dividido na parte da qualificação e o teor, a ciência do inteiro e o teor da acusação, beleza? Nessas duas partes aí. Tranquilo até aqui? E mais o que? Uma questão aqui do Código de Processo Penal. É possível afirmar que existam coisas que não pode ser restituída antes do trânsito em julgado? Sim, normalmente quem pode restituir as coisas são duas pessoas. Ou é a autoridade policial ou a autoridade judiciária. Um é o delegado, outro é o juiz, né? São as duas autoridades. Tem coisas que não pode ser restituída. Por exemplo, aquelas coisas que ainda interessarem ao processo, né, à investigação. Imagina você restituindo alguma coisa, uma arma ou que o cara tem, se está interessando ao processo ainda. Então não tem muita lógica, né? Tranquilo? E existe aquelas coisas ilegais também que não pode ser restituída, né? Imagina, vou devolver a droga pro cara, né? Ou de repente vou devolver uma arma de numeração raspada, ou seja, uma arma ou uma arma proibida, né? Uma arma restrita, proibida, ou seja, que o cara não tem, é ilegal, tá na sua posse ilegal, então não posso restituir, beleza? Então é isso, galera, acredito que foram umas questões um pouco mais puxadinhas, né? Que foi sobre um intercrimes, né? Que aí vem cogitar, preparar, executar e consumar. Aí foi o crime formal e o crime material, né? O crime material tem que chegar ao resultado naturalístico. O crime formal, a sua consumação é mero exaurimento. Aí eu dei o exemplo lá da extorsão, beleza? Falei também sobre o arrependimento posterior, né? Que também é conhecido como ponte de prata, né? Tranquilo, que vai ter uma causa de diminuição de pena, aqueles crimes que não tem violência ou grave ameaça, desde que restituir o dano até o recebimento da denúncia. Tranquilo? Depois falei sobre arrependimento eficaz, arrependimento posterior, ou desistência voluntária e arrependimento eficaz. Toma muito cuidado, porque até eu me embolo um pouco assim, né? O arrependimento eficaz, existe uma conduta positiva, ou seja, o cara tem que realmente salvar a vida da pessoa, porque se a pessoa não for salva, ele vai responder, tá? E existe a desistência voluntária, que é uma conduta negativa, e só deixa de prosseguir na sua execução. E qual é a benesse disso? Ele vai responder pelo crime até então praticado, né? Depois eu falei sobre a notícia crimes de cognição imediata, mediata e coercitiva, e a notícia crimes inqualificada. Tranquilo? De boa?
Depois o interrogatório é dividido na qualificação, né, que nada mais é do que fornecer seus dados, né, principais, seus dados próprios, por exemplo, nome, idade, RG e a ciência do inteiro teor da acusação, porque ele está sendo acusado por aquilo ali. Tranquilo? Não cabe o silêncio, que no caso dos dados, né, da sua qualificação, não tem por que você ficar em silêncio para fornecer os seus nomes, não precisa mentir nisso aí, nada vai te prejudicar, né? Agora, no inteiro teor da acusação, no interrogatório ali, você pode sim ficar em silêncio caso você queira, beleza? Depois eu falei da restituição dos bens, né, que foram apreendidos, né? Aí são as duas autoridades, a autoridade policial e a autoridade judiciária, né? São dois os casos que ele não pode restituir, no caso se interessarem ainda o processo ou se aquele bem ali foi legal. Tem coisa mais aprofundada sobre isso? Tem sim, eu só estou fazendo um resuminho assim, como se você fosse falar lá no dia da prova oral ou numa prova dissertativa, né? Que são poucas linhas, então não precisa ser espranar tanto assim. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado aí. Vou tentar trazer todos os dias assim, algumas questões. Se eu falei alguma abobrinha, por favor, me corrija aqui embaixo. A gente tá aqui para agregar conhecimento, né? E compartilhe aí com o seu amiguinho que vai fazer a prova, né? Eu acho que é muito bom assim você ouvir assim, ou se você já tinha essa experiência, conhecimento de alguma dessas informações, cara, só vai agregar você, tá bom? Tamo junto aí, fica com Deus, tchau, tchau.